Olá, gente, boa noite, bem-vindos à minha live. Hoje nós vamos falar sobre precificação. E eu trouxe uma música aqui, ó. Eu quero viver algo novo. Eu quero saber se vocês querem viver algo novo também. E essa música, né, fala muito de Deus, né, que Deus faz o medo desaparecer. E que Ele faz coisas novas na nossa vida. E eu quero dizer pra você que se você colocar a sua empresa nas mãos de Deus, você vai viver algo novo ainda esse ano, viu? Porque eu tenho vivido muitas coisas novas com Deus. E eu espero que você no seu empreendimento também possa viver coisas novas. Eu sei que Deus, Ele faz grandes coisas e creio que Ele tem poder também para atuar na sua empresa. E aí eu coloquei essa musiquinha aí, porque eu quero viver algo novo, não só esse ano, mas nos outros que estão por vir. E eu tô bem, assim, esperançosa com o ano de 2023 com relação a isso, porque eu creio que eu vou viver muitas coisas novas no meu empreendimento. E hoje a gente vai falar sobre a precificação na nossa empresa. Na semana passada a gente estava falando sobre esse tema também. A live ficou salva aqui. Então, assim, Aí, Matheus, tudo bom? A live ficou salva. Eu falei sobre a questão de custos, de despesa, de competidores, que a gente tem que olhar para a concorrência também para precificar, né? E quando a gente tem que olhar, na verdade, quando a gente não tem que olhar para os competidores para precificar os nossos produtos e serviços. Aí lá, nessa live que eu salvei, aí Amanda, tudo bom? Nessa live que eu salvei, eu falo muito sobre precificação, tá? Eu creio que qualquer empresa consegue tirar boas ideias de lá, porque eu busquei, assim, ser um pouco mais genérica e falar sobre produtos, sobre serviços. E eu sei que muita gente tem dúvidas na hora de precificar. Essa é uma dúvida constante aqui, pelo menos na minha consultoria, né? Que as pessoas falam assim, nossa, Thalita, eu vou, por exemplo, faço o projeto Maximize para a pessoa abrir a empresa dela. Aí na hora que ela vai atuar, que ela vai abrir, ela fala, meu Deus, sem precificar não. Me ajuda aí, Thalita. E aí eu ajudo também a precificar. Por isso que hoje, essa semana, eu quis trazer esse tema para a gente poder falar, tá? Vamos lá então, vamos dar início à nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Hoje, né, vai continuar sendo a aula sobre precificação. Tenho certeza que essa aula, né, na verdade eu tô falando de aula, né? É porque é quase uma aula mesmo, né? Mas essa live vai ser, assim, uma live que vai edificar a sua vida aí, para você colocar em prática no seu empreendimento e ter um resultado melhor nesse ano ainda de 2023. Eu vou falar hoje, vou contar pra vocês, né, fazer um panorama aqui de tudo que a gente vai ver na live de hoje. Eu vou contar a história de uma empresa que, infelizmente, né, teve alguns problemas com relação à precificação. Por que ela teve esses problemas e como que você pode, né, tirar lições da história dessa empresa. Vou falar um pouco também sobre os custos de despesa, só vou dar um adendozinho, porque na última live eu falei bastante. Vou falar sobre os competidores também, como que você pode fazer uma estratégia para se diferenciar do mercado e conseguir cobrar mais caro, né, digamos assim, pelo seu produto ou serviço. Sobre cálculo, diferença entre preço e valor, e também vou falar um pouco sobre a estratégia de preço, mas pelo lado emocional. Porque na última live eu falei muito sobre o lado racional do preço. O preço, ele, vamos dizer assim, né, não seria a proposta, assim, o objetivo, né, a missão dele principal, que é cobrir custos, não. Mas digamos que a primeira, né, o primeiro objetivo do preço é cobrir custos e gerar lucro e resultado para a empresa. Mas nós temos também outros objetivos aí na hora de precificar. Às vezes a empresa pode ter um objetivo de ter uma margem maior, de ter um giro maior de estoque, então depende também da estratégia que a empresa vai usar, tá? Deixa eu até anotar aqui, que eu lembrei de uma outra coisa para falar com vocês hoje. Beleza, anotei aqui para eu não esquecer de falar com vocês. Bom, vamos lá então. A primeira história que eu quero contar para vocês é de um empreendedor
que infelizmente perdeu muitas vendas porque ele não soube precificar direito. Hoje em dia, muito, né, depois da pandemia, a gente percebeu que o e-commerce, a venda online, ela aumentou muito. Isso, assim, em vários segmentos. Aí a Ana entrou, bem-vinda, Ana. Tem gente que... Hoje em dia tem até médico, né? O teleconsulta, na verdade, médicos, dentistas eu não sei também. Mas que, vamos dizer assim, que a maioria dos empreendimentos se beneficiaram com a pandemia por causa do online. Então tem muita gente vendendo online, atuando online aqui no Instagram. Isso facilitou também, acho que muitos empreendedores entrarem no mercado hoje. Muita gente pode empreender na sala da sua casa. E esse empreendedor, ele fez uma coisa assim, ele começou bem, mas depois terminou mal, vou contar pra vocês. Ó, esse empreendedor, ele já atuava, já tinha uma loja física de umas peças, né, produtos que ele vendia. E vendo essa oportunidade do online, ele resolveu abrir um e-commerce. Até aí tudo bem. Abriu um e-commerce, contratou uma empresa para fazer o site. Aí começou a atuar nas redes sociais, postando, né, falando mais do produto, que ia ter inauguração e tudo mais. E começou a investir também na gestão de tráfego. Beleza. Então, até aí tudo bem, né? Tava tudo muito, muito bonito. Um projeto maravilhoso que estava sendo colocado em prática. Só que o que aconteceu? Mesmo fazendo a produção de conteúdo, as artes, a gestão de tráfego, esse empreendedor não estava vendo um resultado muito bom. E quando a gente foi, né, avaliar a fundo por que esse empreendedor não estava tendo um resultado, ou seja, muita gente conhecendo a empresa e cerca de, se eu não me engano, 2.000 pessoas indo visitar o site todo mês, fazendo um valor, né, de orçamento, de investimento, na verdade, na gestão de tráfego muito alto para alcançar o Brasil todo. Por que esse empreendedor, então, não estava conseguindo ver resultado? Aí eu vou te falar, por causa da precificação. Então a gente descobriu que a precificação desse empreendedor, só que assim, né, no meu caso aqui a gente só foi chamada para fazer uma parte da empresa, a gente não fez o Maximize, que eu acho super importante para a pessoa abrir um empreendimento, para saber se o capital dela vai dar, né, para ela investir um tempo e não ter um retorno, porque isso acontece com as empresas novas. Pelo fato de você estar no mercado, pela primeira vez a sua marca ser nova, você ainda tem que criar credibilidade, criar uma clientela, e isso leva tempo. Leva tempo e às vezes dinheiro, né? E então ele não fez o método Maximize, já começou nessa área aí de fazer gestão, fazer conteúdo, fazer artes. E a gente foi descobrir que o problema dele era o quê? A precificação. Para vocês terem ideia, lá no site dele, um exemplo, né? Produtos que eram, sei lá, R$20 no concorrente, ele estava vendendo a 80 lá no site. Então tava assim, uma diferença muito grande. Na última live que eu falei sobre precificação, eu falei sobre isso. Por exemplo, quando que você deve se basear muito no seu concorrente? Quando você vende o mesmo produto que ele. Aí eu até citei aqui o mouse, né? Se você vende o mouse, seu concorrente vende mouse também, e vocês não têm muita diferença, né, entre si, vocês devem sim avaliar um ao outro. Um competidor, né, avaliando outros para poder ver como que está a precificação. Só que a gente não deve olhar só para os concorrentes, porque muita gente está precificando errado. Aí imagina que o seu concorrente, ele não sabe colocar preço nesse mouse aqui. Aí, por exemplo, ele está ganhando prejuízo, está colocando um preço muito abaixo para ser competidor e aí está levando prejuízo nesse produto. Aí se você coloca o seu preço baseado somente nele, você acaba podendo, né, ter prejuízo também. Isso, lógico, vai depender também vamos colocar assim, de todos os custos envolvidos na sua empresa. Mas pode ser que você também tenha prejuízos por conta disso. Então, precificação não é só olhar para o concorrente. Aí esse empreendedor, né, o Fernando não olhou para os competidores. Fernando simplesmente estava precificando lá mais que o dobro e estava chegando muita gente no site, igual eu falei, mais ou menos uma média de 2.000 pessoas por mês, né, chegando no site e vendas nenhuma acontecendo. Imagina? Pensa numa loja física. Eu gosto muito de colocar aqui a gestão de tráfego, né, que é o serviço que eu estou falando aqui, como se fosse uma loja física. A pessoa tem uma loja física num centro comercial. Imagina passando 2.000 pessoas ali
na verdade no mês, né? Aí eu tenho que dividir por 30, não sei quanto que daria agora. É um cálculo bem rápido, sei lá, 50 pessoas por dia, não sei, passando. Vamos imaginar, 50 pessoas por dia passando em frente à sua loja, ninguém entra ali. Ou até entra, mas não compra. E aí, por que que isso está acontecendo? E um dos motivos era a precificação que estava errada, tá? Ou seja, na live, né, da semana passada, eu falei que uma das coisas que a gente deve olhar são os nossos custos. Aí eu falei um pouco sobre o custo fixo, o custo variável, expliquei também o que que é. Falei sobre as despesas que também devem ser observadas na hora de precificar. E também citei sobre os competidores. E aí eu percebo, né, dentro desse empreendimento do Fernando, que parece que ele não olhou para nada, né, não olhou para nada. E a gente deve observar também os competidores, tá? Não é uma coisa que a gente tem que observar somente isso, não é o principal às vezes também, mas a gente tem que sempre olhar como que o nosso adversário está precificando para que a gente não perca clientes, né, por conta disso. Então, na última live falei sobre isso, né? Os custos de despesas envolvidos que nós temos que olhar para precificar. Uma pergunta também, na hora de olhar para os competidores, uma pergunta que você pode fazer os produtos deles são mais caros ou mais baratos do que os meus? Ou o serviço dele? Por exemplo, se for um serviço, né? Porque se o serviço é o mesmo, por que será que ele cobra mais? E por que será que ele tem uma clientela também? Pode ser, por exemplo, se for um caso de um serviço, pode ser o mesmo serviço, mas só o fato de ser com ele, aí vamos imaginar o currículo dele, que deve ser muito bom, o atendimento, enfim, e as pessoas costumam pagar mais caro, às vezes, só por causa de uma pessoa. Eu citei a loja do meu amigo, que é a SB Tecnologias, que vende mouse lá também, tudo de tecnologia, é lá no Barreiro, em Belo Horizonte, e eu falei, olha, a concorrência pode estar aí 60 mil reais mais caro, é um exemplo, né? Mas assim, pode estar 50, 100 reais, 300 reais, qualquer serviço que eu for fazer lá, pode estar mais caro do que a concorrência, mas eu nunca vou deixar de fazer lá porque eu tenho confiança na pessoa que vai me atender, no conhecimento técnico da equipe, tá? Outra coisa que você pode se perguntar também, ao olhar para os competidores, se pergunte assim, né? Observe, ele faz promoção constantemente? Quando que ele faz promoção? Qual que é o resultado disso para a empresa dele? É lógico que você não consegue medir isso assim tão claramente, porque você não está lá dentro da empresa, mas você consegue, né, observar de fora algumas coisas que você pode tirar aí de oportunidade, de ideias, de dicas para você, tá? Outra coisa que faz com que você possa cobrar um preço diferenciado, né, um preço maior, seria uma estratégia de diferenciação. Vou contar aqui, deixa eu ver, separei aqui 3 exemplos para vocês diferenciarem no mercado e conseguirem colocar o preço de vocês mais elevado, tá? Então, isso aqui é uma outra estratégia de precificação, para que você possa aumentá-lo e ganhar uma margem maior. O primeiro exemplo é o meu exemplo mesmo. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória de forma bem resumida. Eu me formei em economia, aí passado um tempo comecei a atuar como consultora de empresas, só que na área mais financeira. E conversando com o empreendedor, eu percebi que ele tinha uma grande necessidade de aumentar vendas também. Então, às vezes o problema era muito financeiro, assim, não estava conseguindo se organizar, não sabia fazer precificação, mas quando você ia olhar assim, o problema maior da empresa era a questão de vendas. Foi aí que eu comecei a atuar também nessa área, que é fazendo as artes, a produção de conteúdo, a gestão de tráfego, para ajudar esse empreendedor a aumentar as vendas também. Porque nada adianta também você ficar super planejado, né? Super organizado nessa parte do financeiro e não ter o faturamento, né? A receita para cobrir os custos, não adianta. Bom, aí eu comecei a atuar, vamos dizer assim, nas duas áreas, na consultoria financeira e nessa consultoria de marketing. Mas comecei a atuar, vamos dizer assim, né, nas duas áreas, só que meio que de forma isolada. Então criei meio que criei dois Instagrams para poder falar cada um de um tema e tal. E nessa consultoria financeira, inclusive, criei o método Maximize, que é para ajudar o empreendedor desde quando ele está sonhando em empreender, está sonhando em abrir uma loja, sonhando em, sei lá, abrir um e-commerce, e aí entra o método Maximize para ajudá-lo a abrir a empresa, a pensar, né, a ver, na verdade, se realmente esse projeto que ele tem em mente, ele é um projeto rentável, um projeto viável para ele abrir.
E após ele fazer isso, eu consigo acompanhar ele nessa questão do marketing ainda e na questão do financeiro. Foi aí que eu criei o Thalita Lima. E a gente ainda está fazendo algumas modificações para trazer para vocês aqui de novidade, mas assim, vamos dizer, no resumindo, né, eu consigo ajudar essa pessoa desde quando nasce a ideia na mente dela de empreender, até quando ela realmente coloca o empreendimento em prática e assim por diante, né. E aí, assim, eu comecei a avaliar as empresas que atuam nesses dois ramos hoje em dia, de forma geral, né, dentro aí do empreendedorismo. Oi, Lígia, obrigada, viu? Comecei a observar essas duas empresas, digamos assim, e eu vi que tudo que eu estou fazendo ninguém faz. Tudo que eu estou fazendo ninguém faz. Então eu consigo ajudar muito a pessoa. Por exemplo, quando eu faço o Maximize, que é para ajudar a pessoa a abrir a empresa, eu faço um cálculo de quanto que ela poderia gastar no marketing sem prejudicar o financeiro. E olha que bacana, eu tenho certeza que todas, né, vou dizer todas, as empresas de marketing não conseguem fazer isso. Porque a empresa de marketing, ela quer que você invista, lógico, né, para fazer, assim, conseguir atingir mais pessoas e tal, mas, querendo ou não, ela não tem a mesma visão do financeiro que eu tenho. Então, eu consigo passar para esse empreendedor o valor exato do marketing para ele investir, para que seja bom tanto para as vendas dele quanto para a área financeira, tá? E aí a gente não fica defasado em nenhuma área, uma área acaba não prejudicando a outra, isso é muito importante. Tem empresas que às vezes investem quase nada no marketing, aí as vendas podem ficar defasadas, podia estar vendendo mais e não está, e tem muita gente que investe muito no marketing. Já peguei empresa assim, já peguei, né, para fazer uma consultoria depois que a empresa já abriu, e essa empresa estava investindo muito no marketing. Ela não podia fazer isso, porque ela não tinha caixa para isso, entendeu? E olhar assim, de acordo com o resultado que ela estava tendo, não era viável ela investir tanto assim. Ela podia investir um pouquinho menos, para não ficar em déficit, né? Então eu consigo ajudar ela nessas duas áreas, ou seja, eu consigo acompanhar bem o empreendedor para que ele realmente cresça de forma sustentável, sem passar muito perrengue aí, né? Porque a vida empreendedora é meio complicada mesmo, para quem ainda mais empreende, assim, começa a empreender a primeira vez. Então eu criei essa estratégia, vamos colocar assim, eu me diferenciei do mercado inteiro. Pode procurar aí, não tem empresa que faça isso. Isso é muito importante também, eu vejo isso na hora que eu vou conversar com o empreendedor, sabe? Ele na verdade, ele precisa de todo esse respaldo, assim, se você tiver tudo numa empresa só, facilita muito a sua vida. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é o Cirque du Soleil. Como que ele conseguiu cobrar muito mais caro, né? Porque se você for lá, hoje eu não sei quanto que tá o ingresso, mas vamos dizer que tem em volta aí de R$400, um exemplo. Eu creio que deve ser nessa média mesmo, não me lembro, eu já fui no Cirque du Soleil, mas já tem uns 10 anos isso, mas quando eu fui também era um valor bem alto, assim, né, não era como um ingresso de circo normal. O Cirque du Soleil, ele fez exatamente isso, ele se diferenciou do mercado, ou seja, ele se baseou, digamos assim, foi igual eu, um pouquinho pensando, né, pensei um pouquinho nessa parte de consultoria financeira, pensei um pouquinho nas empresas de marketing e pensei o que eu poderia fazer de diferente, que as duas hoje não estavam entregando. E o Cirque du Soleil pensou a mesma coisa. Ele pensou, olha, o que eu posso fazer de diferente do circo tradicional para poder me diferenciar, e o que eu posso fazer diferente do cinema e do restaurante, que é onde o meu público se encontra hoje. Aí, quando ele observou o circo normal, ele viu que, por exemplo, os animais, ter animais nas apresentações não era algo bem visto mais. E ele pegou essa estratégia do circo e falou assim, olha, então vou retirar essa parte de animal. Já que não é algo que o público tem visto com bons olhos, eu não devo utilizar. Então ele pegou um pouco dessa... Ele tem até... eu já fui lá no espetáculo dele, né, tem até um palhaço, mas ele não fica fazendo palhaçada o tempo todo como é um circo. E aí ele observou onde o público dele se encontra, o público que tem uma alta renda e que vai pagar para poder ver o espetáculo dele. Esse público geralmente estava em teatro, em restaurante e em cinema. E aí ele pegou um pouco disso, que ele pega os espetáculos, né, que são bem diferenciados, para colocar no circo dele. Ou seja, ele pegou um pouquinho do circo e pegou um pouco desse tipo de empreendimento, e aí virou o Cirque du Soleil, que é uma proposta totalmente inovadora. Ele consegue cobrar o preço que ele quer, e em todo país que o Cirque du Soleil vai, ele tem um grande público que está ali
já fazendo até fila para poder ver a apresentação dele. Aí a Aruleve, aí, bem-vinda, Aruleve, falou, salve Thalita, dicas quentes sobre o negócio. Obrigada, viu, Aruleve? Forte abraço para você também. Gente, quem gosta de ciclismo, segue lá, Aruleve, viu? Outra proposta também para você diferenciar, fazer uma estratégia de diferenciação para poder aumentar seu preço, foi a proposta do H2O. Eu tomo muito limoneta agora. Antes eu não gostava muito do H2O, não. Na verdade, eu não gosto muito do tradicional, não. Eu prefiro o limoneto, que tem mais gostinho de limão. Mas o que o H2O viu no mercado de oportunidade? Ele viu a água, que todo mundo tem que tomar, não tem nem como, né? Quem não toma água, eu não consigo entender. Viu a água, assim, né? Mesmo sendo um bem muito necessário pra gente, como ele ainda não é escasso, a gente consegue comprar água por um valor acessível. E ele pensou no refrigerante, que é uma bebida que todo mundo toma, assim, em confraternização, restaurantes, enfim. Aí ele falou assim, olha, eu não quero nem concorrer com a água, porque já tem várias empresas concorrendo, seria meio difícil, e eu não quero concorrer com refrigerante, que, por exemplo, nós temos a Coca-Cola. E aí ele iria brigar muito pesado, porque a Coca-Cola até também embala água, né, que é a Cristal. Então ele pensou numa estratégia de diferenciação. Aí o que ele fez? Criou o H2O, que não é nem água e nem suco, não é nem água, nem suco, nem refri. E aí ele conseguiu cobrar o preço que ele quer. Eu, pelo menos, tomo em torno de 5, 6, 7 reais. Até, na verdade, 9 reais, né, foi em restaurante, você encontra o H2O. E aí você tem uma proposta totalmente única, que até hoje não tem ninguém concorrendo. Essa é uma proposta, então, de diferenciação que você pode fazer para que você tenha um resultado melhor, né? Possa ser diferente do mercado, cobrar o preço que você quiser. E, lógico, né? Para fazer isso também, para você se diferenciar no mercado, você também precisa entender um pouco do que o público está buscando, para que você consiga também delinear uma estratégia em cima disso. Depois disso, você tem que fazer os cálculos. Depois disso, tudo que eu falei sobre os concorrentes, os custos fixos, variáveis, despesas, falei sobre diferenciação, falei sobre a questão de olhar os competidores, de olhar para dentro da sua empresa. E outra coisa que eu separei aqui, antes de falar sobre os custos, é sobre a estratégia que você quer diante do seu preço. Muita gente pensa que precificar é apenas colocar o preço, mas você tem que entender qual que é a estratégia que você quer. Aí o Wesley entrou, bem-vindo Wesley. Me fala aí depois, Wesley, se você ficar aí até o finalzinho aqui. A sua estratégia hoje é de margem ou de giro aí na Baiano Carnes Nobres? A estratégia de margem, só para vocês entenderem, é colocar mesmo uma margem maior nos produtos. Você não vai vender em grande quantidade, mas quando você vender, você vai ganhar uma margem alta. Agora, a estratégia de giro é girar mesmo estoque, é igual no supermercado. Você coloca um pouquinho de margem ali. Por exemplo, no supermercado, pensei em um detergente. A pessoa não coloca uma margem muito grande, deve colocar em torno de 20%, 30%, não sei. Mas aí ela vai vender o quê? 1 milhão de detergente no mês. E aí ela ganha, na verdade, é mais no giro. Aí você tem essas duas estratégias para você escolher na sua empresa, tem que ver o que faz sentido para você e para o seu público. Você tem a estratégia de margem e a de giro. Aí, por exemplo, dei o exemplo do supermercado, que é uma estratégia de giro, e dei também e vou dar também agora uma estratégia de margem, um exemplo. Seria, por exemplo, uma joalheria. Tem alguns produtos da área de estética também, que é mais por margem, não é por giro, que nem dá para ficar atendendo a pessoa assim de forma muito rápida, tem que dar atenção para o cliente. Aí depois que você definiu isso e mais as outras coisas que eu falei, você começa a fazer seus cálculos. Aí você faz o cálculo de quanto que você teve de custo, depois você coloca uma margem e vê se essa margem, assim, de forma bem resumida, né, gente? E vê se essa margem vai cobrir as despesas que você tem, administrativas, gerais, e se também vai te dar o retorno que você espera pelo seu empreendimento. Agora, para, assim, fechar, né? Eu fechei a parte de preço, na verdade, aqui, dentro da área financeira, porque tem diferença. Dentro da área financeira, eu estou procurando cobrir meus custos e gerar uma margem para mim. Agora, nós temos a percepção do preço que cada um tem.
E aqui eu vou falar um pouco sobre algumas estratégias que você pode usar, pensando na verdade, pensando não nessa área financeira, mas nessa área, vamos colocar assim, mais emocional, mais emotiva. Primeiro, você tem que entender que preço é diferente de valor. Então, quando você dá muito valor para o seu cliente, por exemplo, se tem ontem um cafezinho, bom atendimento rápido, essas coisas, você está adicionando valor ao seu produto ou ao seu serviço. E isso pode ser, sim, observado pelo seu público. E aí, se esse público vê isso também como valor, porque às vezes o que é valor para você não é para ele. Por exemplo, às vezes você acha que valor para ele é atendimento rápido. E ele não necessariamente quer o atendimento rápido, ele só quer realmente receber o produto ou serviço dele. Mas não que seja de forma mais breve, assim, mais célere possível. Isso talvez é o valor para você, mas aí você tem que ver o que é o valor para ele. E aí quando ele, o seu público, ele realmente vê valor no seu produto, você consegue cobrar um preço maior por isso, tá? Então, você vê que algumas empresas vendem produtos que são substancialmente parecidos, mas conseguem ter a diferenciação no preço. E isso acontece porque elas adicionam valor ao seu produto ou serviço, coisa que as outras empresas talvez não fazem, tá? E quando o cliente ele percebe esse valor, fica muito mais fácil de ele realmente fechar a venda, de ele aceitar aquele preço mais alto, porque ele entende que realmente tem muito valor aquilo ali. Um exemplo que eu posso dar é o iPhone. Esses dias um cliente meu estava postando como que ele faz para usar o editor de fotos da Samsung. Então, assim, a Samsung tem celular tão bons quanto a Apple? Sim, eu creio que sim. Eu não entendo muito de celular não, mas eu creio que sim. Lógico, né? Quem entende muito de celular fala o iPhone, isso é fato. Mas para quem não entende, eu acho que tá páreo a páreo. Só que muita gente prefere o iPhone por essa questão de valor que as pessoas enxergam no iPhone. Por exemplo, se você em um ano estraga não você estraga, né, mas o seu celular apresenta algum defeito, seu computador, qualquer objeto que você tenha comprado na Apple, você pode ir na loja lá e aí eles vão detectar o problema e te entregam um novo na troca. Olha só, isso já aconteceu comigo. E é coisa rápida mesmo, assim. Não sei se foi questão de uma semana. Eles viram, identificaram que tinha um problema no áudio do meu telefone mesmo e me entregaram um telefone novo. Teve até um outro caso que eu fiquei sabendo de um colega meu que ele foi até lá na empresa, né, na Apple, e eu acho que tinha um dia que como é que fala? Esse período, né, de um ano na verdade, segurança, não esqueci o nome, tipo um seguro, né, tinha vencido, tinha um dia. Aí a Apple falou assim, tipo assim, não vou te atender não, e tal, porque passou, né, do seu tempo de usar, enfim. Aí ele ficou bem chateado, assim. Aí eu acho que ele tava lá próximo da loja, uma coisa assim, e o vendedor lá detectou, viu lá, não sei se foi pelo CPF dele, o que foi, que ele identificou que essa pessoa só comprava, assim que lançava o produto, ela comprava da Apple. Então ela só comprava a Apple, tinha todos os acessórios possíveis da Apple e sempre estava trocando regularmente, né, fazendo essa troca, enfim, atualização de produto lá. E por esse motivo, esse vendedor lá da Apple, né, assistente lá, não sei, ele virou e falou assim, olha, eu vi que você é um cliente bem, assim, assíduo, tá sempre comprando aqui, então a gente vai trocar pra você sim, vai ver qual que é o problema e vai arrumar pra você. Então, olha só, o que a Apple faz pelas pessoas, né, e aí por isso que eu, pelo menos na hora de comprar celular, nem olho outra marca, eu só olho um modelo acima do meu e vou lá e compro. Então, essa é uma das estratégias também que você pode fazer para o seu negócio para que você possa cobrar mais caro. Isso vai depender do seu público também. Agora eu quero dar um exemplozinho, antes da gente fechar a live, né, alguns exemplos aqui de como que você pode precificar o seu produto ou serviço de forma emocional. Como assim de forma emocional? Aí, ó, a SB acabou de entrar, gente, segue lá, que eu já até falei de você aqui na live, viu? Como que você pode precificar? Aí, ó, a SB, fica de olho. De forma emocional. As pessoas, elas, quando olham algumas coisas, né, elas percebem
vamos dizer assim, uma mensagem e às vezes não chega ao consciente delas, é tudo de forma consciente. Na verdade, meio que 95% das nossas decisões não chegam ao nosso consciente e a gente toma essas decisões baseado naquele histórico que a gente tem do passado, que a gente viveu. Isso aí. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente costuma, eu vejo muita gente precificando até de forma errada isso, assim. Muita gente costuma usar o 0,99 para tudo, porque acho que isso faz sentido. Mas dependendo do seu ramo, o 0,99 não vai fazer sentido. Aí eu vou falar quando que faz e quando que não faz. Quando as pessoas elas enxergam o 2,99, o 1,99, o 4,99, principalmente no supermercado, que isso aí faz muito sentido, o que as pessoas de cara elas pensam, sem trazer para a consciência? Esse produto está em promoção. E aí, se ela pensa que está em promoção, ela né, dependendo do produto, lógico, ela fala assim, não, eu vou comprar agora, porque essa promoção pode acabar. Então, muita gente coloca assim, olha, somente hoje, R$ 4,99, somente nessa semana, até acabar o estoque. Aí eu vou colocar lá o valor de R$ 4,99, R$ 5,99, exemplos, né? Preços pequenos, geralmente acontece isso. Para que a pessoa também enxergue uma casa decimal, porque é melhor colocar 4 do que eu colocar 5. Esses dias mesmo eu fui com a minha mãe no supermercado, aí ela falou assim, olha, tal produto tá 4. Eu falei, não, tá R$ 4,99, tá quase 5 na verdade, não tá 4 não. Eu tenho até um amigo meu que falava o contrário, o contrário disso, né? Ele falava assim, nossa, você fica olhando 99 centavos, eu nem olho isso, eu só olho se é 5 então. Mas tem muita gente que na hora de precificar, né, acaba colocando essa estratégia, às vezes nem sabe usar direito. Então, para esses produtos, vamos dizer assim, mais baratos, e quando você quer demonstrar que você está fazendo uma promoção para que as pessoas peguem aquele produto rápido e vá embora, você tem que colocar o 99, faz muito sentido, tá? Isso para produtos aí, vamos colocar assim, digamos, baratos. O supermercado faz muito isso, né, como eu falei. E também, uma outra forma de precificar legal foi o que eu falei, em vez de você colocar lá R$5, que vai aumentar o número, né, o primeiro número que ele vai enxergar, o seu consumidor, coloca R$4,99, porque ele pelo menos vai enxergar o número 4, que é menor do que 5, e isso vai facilitar para que ele entenda que aquilo ali está mais barato. Então, se você, por exemplo, estiver no supermercado, não sei se já aconteceu isso com você, chega lá, vê o mouse, eu vou dar o exemplo do mouse, que é o mais fácil que eu tenho aqui para pegar. O mouse aqui tá R$29,99. E do outro lado tem um mouse de R$30,99. Eu prefiro o de 29, porque tá o número 2 e o outro tá 30. Então as pessoas costumam observar esse 99 como uma promoção e é sempre melhor você baixar uma casa decimal. Agora, um exemplo que tem gente que faz e não pensa muito bem, né? Por que tá fazendo isso, na verdade? Tem gente que eu já vi precificando a R$10,99. Agora me explica por que não 10 só, ou se não R$9,99, que é colocar R$10,99, então já não faz sentido. Você está aumentando ali uma casa decimal, está colocando um preço mais caro, 10, em vez de 9, e ainda coloca o 99 para piorar a situação. E aí acaba que as vendas dessa pessoa pode ser menor por conta disso. Deixa eu ir passando aqui que eu separei umas coisinhas aqui, ó. Outra coisa também, preço ímpar e preço par. O nosso cérebro, ele gosta de coisas simples. Então, quanto mais simples, melhor na questão do preço para determinados produtos, igual eu tô falando. Isso vai depender muito do seu ramo. Por exemplo, vamos pensar aqui numa consultoria ou numa... entrou aqui uma dentista, vamos pensar numa limpeza de dente, algo assim. Algum produto, algum serviço aí dentro dessa área médica. Faz sentido a pessoa colocar, olha, a minha limpeza de dente está R$ 139,99. Não faz sentido. Faz sentido ela colocar 130. Seriam números que representam, na verdade, esses números pares, né? Eles representam mais serenidade, segurança e qualidade. E assim, ninguém faz conta pensando nos decimais quando você vai olhar a sua hora de trabalho. Então, quando você perguntar ao funcionário assim, olha, qual que é a sua propensão a ganhar aqui nesse emprego, ele não vai falar, olha, eu quero ganhar R$ 2.552,99. Não vai falar isso, ele vai falar 2, 2.500, 3. Então, é dessa forma que a gente enxerga essa parte de preço, tá? Quando o preço, então, ele é simples e ele é par e é redondo ainda para melhorar a situação, as pessoas vão ver qualidade, serenidade e segurança. E, geralmente, esses preços, assim, são em produtos mais premiums.
Por exemplo, esses dias eu fui comprar. Aí, ó, Labsteca, bem-vindo. Eliane, bem-vindo. Henrique, bem-vindo. Eu tô falando até sobre precificação. Ontem mesmo falei sobre isso com o Labsteca Carnes, né? Quando a pessoa, igual esses dias eu tava... Esses dias não, já tem um tempinho. Até falei isso com o Labsteca Carnes, né? Tava num shopping. Aí passei em frente lá uma loja que vende produtos assim pra estético, né? Cremes e tudo mais. E a pessoa queria me vender um produto a R$400. Aí, por que não R$399,99? Porque esse produto que ela estava vendendo é um produto muito premium. E aí, se ela colocasse R$399,99, eu ia falar assim, isso aí é promoção, isso aí nem deve ser bom, não. Não sei, não é bacana. Mas se ela coloca 400, já me dá... Isso aí é tudo, gente, isso aí é tudo muito inconsciente, tá? Isso aqui, tudo que eu tô trazendo pra vocês são estudos lá de Harvard, que os cientistas, né, aplicaram, viram como que o cérebro da pessoa reage ao ver aqueles números e qual que é a decisão que eles tomam. Mas aí, o número 400, né, o valor 400, na verdade, ele passa mais qualidade. E aí, assim, eu falando assim, olha, esse creme aqui, né, a vendedora falando comigo, esse creme aqui, ele custa 400. Aí eu penso, nossa, deve ser muito bom, muito bom. E eu vejo que isso funciona muito bem, porque eu avalio muito. Às vezes a minha mãe tá falando alguma coisa, não sei o que custa tanto, não sei o que é tal valor. E aí eu falo assim, isso aqui é a sua percepção, porque eu já estudei tudo e já tô sabendo, né, o que tá passando no cérebro dela, tá? E aí, se você vende hoje um serviço que é mais premium, que tem mais qualidade, você quer passar isso para o seu cliente, não faz sentido você usar ,99. O pessoal vai achar que é promoção, que é coisa ruim. Tá querendo passar um serviço ruim, tá? E nem faz sentido também eu falei aqui, consultórios odontológicos, né, médicos, não faz sentido você precificar a sua hora de trabalho por... eu vou vender aqui minha limpeza de dente a R$126,47. Não faz sentido. Outra coisa também, quando você usa muito número, igual eu falei, 126,37, quando você usa muito número na hora de compor esse preço, o número fica muito difícil de ser entendido pelo cérebro, muito, na verdade, complexo, e a pessoa tende a entender que esse trabalho que você está oferecendo para ela é muito complexo também, e não vai dar certo. Nossa, isso aqui é muito complexo porque eu quero uma coisa bem mais simples. Eu não preciso disso, está muito difícil de eu entender. E aí você acaba passando uma imagem que eu creio que não é a que você quer passar, tá? Deixa eu pensar aqui outro exemplo. Outro exemplo aqui que é ótimo para você que está empreendendo, principalmente na internet. Não queira, vamos dizer assim, aumentar a energia do seu cliente. Aumentar a energia não, né? Gastar muita energia do seu cliente. O mínimo de energia que ele puder gastar é melhor. Muita gente, se você já viu isso aqui, anota aqui pra mim. Vocês já viram aí no Instagram o pessoal falando assim, olha, eu vendo esse mouse, eu tô só no mouse, né? Vou ter que comprar outro objeto aqui pra poder falar com vocês. Esse mouse aqui, ó, que eu tô vendendo, vai falar a especificação dele, lá é preto, não sei o que, na hora que chega no preço, me pergunte lá no inbox, me pergunte no DM, me pergunte no direct. Vocês já viram isso? E aí, eu tenho certeza, ninguém perguntou pra ele e ninguém comprou. Simples assim. Ninguém comprou. E talvez essa loja já até fechou. Se você já viu ela por aí, ela já tá fechada. Por quê? Imagina eu ali na pressa de comprar um produto, seja ele qual for, e eu ainda tenho que mandar mensagem pra pessoa pra ela me responder o preço. Sendo que se eu for em outro site, lá, a SB falou, isso é horrível, péssimo, a pessoa perde a venda na hora. Aqui eu tô falando de novo, nem sabia que você tava aí ainda. Tô falando de novo aqui do mouse. A pessoa, ela falou assim, não, até eu mandar pra você, eu já fui, no caso do Mercado Livre hoje, eu já fui lá no Mercado Livre, já olhei tanto o preço do produto, o frete, já comprei. Simples assim. E outra, ele nem precisa, lá no Mercado Livre, é um exemplo, ele nem precisa colocar os dados do cartão. Se ele quiser salvar, ele já salva e simplesmente já faz o pagamento. Amanhã mesmo já tá na porta dele. Então você acaba perdendo vendas por causa disso. E aí, por que você perde vendas? Porque você tá fazendo assim, em vez da pessoa economizar energia, a pessoa gastar energia, porque ela ainda tem que te perguntar, tem que esperar a resposta, tem que ver se o preço de você tá melhor do que o outro, tem que ver as condições ainda. Além de perguntar o preço, vai ter que perguntar do frete, aí piorou, né? Vai ter que perguntar duas coisas ainda. Deixa eu ver outra dica aqui que eu posso dar dentro dessa área de preço. Uma outra coisa interessante também, dependendo do produto, né, do serviço, é o seguinte. O brasileiro, ele ama pedir desconto. Eu amo também, porque eu sou brasileira, né, gente? Não tem como fugir. Ainda mais se for mineiro. Acho que mineiro é um dos piores para pedir desconto.
Não sei você aí, mas eu acho. Finge que você passou um... Aí eu já não sei, né? Depende muito do tipo de produto ou serviço que você vende. Passou lá um preço pra ele, olha, sei lá, minha consultoria é R$500. Aí a pessoa fala, nossa, não tem como você dar um desconto, não? Isso acontece muito também quando ele tem uma percepção baixa do valor que você tem, né? Do valor do seu serviço, por exemplo. Porque eu, pelo menos, o valor que eu precifico, graças a Deus, ninguém pediu desconto até hoje, tá? Ninguém pediu desconto. Eu, na verdade, que às vezes eu dou um desconto, ajudo a pessoa no máximo que eu posso. Mas aí, você foi lá e falou, olha, minha consultoria, minha limpeza de pele, enfim, minha bicicleta aqui é R$500. Aí a pessoa fala assim, tem como você dar um desconto? Como que você dá um desconto pra ela, de forma que você, assim, não perca muito? Olha, você vai fazer o seguinte, ó. Vou dar um exemplo aqui, você pode colocar, né, adaptar o seu negócio. Dei lá o meu valor, R$500. Se eu abaixar esse valor para 550, a pessoa vai falar assim com você. Não faço por... deixa eu reformular aqui que até eu me perdi. 500 o valor do serviço ou produto, aí você faz por 450. A pessoa vai falar assim, não tem como fazer por 400 não? Vamos fechar no 400? Isso acontece muito em venda de apartamento, venda de imóvel, venda de celular, de computador, né, que é mais caro. Assim, ó, tô vendendo meu computador por R$1.000. A pessoa fala assim, você não aceita 500 não? Na verdade, hoje em dia o pessoal pergunta, você não aceita R$10 e, sei lá, um telefone velho que eu tenho aqui, não? Mas se você diminui para um preço que ele ainda é, digamos assim, simples, a pessoa vai querer abaixar mais ainda. E isso já havia acontecendo muito. Pessoa falando assim, aí nesse caso aí, né, 450. Você não faz por 400, não, faço. Aí você acabou ali nessa negociação perdendo R$100. Você queria perder 50, vai perder 100. Como que você faz para não perder tanto dinheiro? Você coloca tava lá R$500, aí você coloca agora um número mais complexo. Aí ela fala assim, você pode me dar um desconto? Posso. Aí você vira para ela e fala assim, ao invés de ser 500 então, eu vou fazer por 462,34 centavos. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, realmente isso aí deve ser o maior desconto que essa pessoa tá dando, porque ela fez realmente um cálculo para poder dar esse desconto. Então agora não vai ter como eu argumentar muito com ela, porque ela já fez um cálculo e parece que esse é o valor mínimo que ela consegue fazer pra mim. E aí você vai perder bem menos. Nem me faça fazer essa conta aqui, que eu nem eu mesmo já sei o número que eu dei antes aqui no exemplo. Aí, ó, a SB falou, meu desconto sempre vai de acordo com a forma de pagamento. Também é uma coisa importante, né? Eu vejo muita gente fazendo isso errado, porque de acordo com a lei do consumidor, tem muita gente que fala assim, olha, vou de novo no mouse, viu? A SB Tecnologias, é o que eu tenho aqui. Esse mouse aqui, no cartão, ele custa 30. Não, no cartão ele custa 30. No dinheiro ou no Pix ele custa 25. A gente não pode fazer isso, né? De acordo aí, não sei se mudou, mas até o momento que eu sei, a gente não pode fazer isso de acordo com a lei do consumidor. Tem que ser o mesmo preço para dinheiro, para crédito, para tudo. Isso está errado. Se a pessoa quiser te denunciar, você sai perdendo. Mas, aí o ASB Tecnologia citou, né, de acordo com a forma de pagamento. Mas o contrário eu acho que não tá errado. Por exemplo, isso aqui é R$500. Aí a pessoa fala assim, olha, vou pagar no dinheiro, tem desconto? Aí você pode dar o desconto pra ela. Vai entender o Brasil, né? E aí você pode dar o desconto pra ela sim nesse produto aqui, de acordo com a forma de pagamento. Porque hoje em dia, principalmente dependendo da sua empresa, né, se você não tiver feito um planejamento financeiro, você pode acabar precisando daquela taxa de antecipação e ela é muito mais cara. E aí se você resolve ali no Pix, no dinheiro, fica muito mais fácil para você, já fica com o dinheiro em caixa para você comprar aquele produto de novo para vender. Aí o Alan, isso mesmo. O Alan da SB, ele sabe bem, ele entende bem de lei, né? Porque ele atua bem dentro da lei. Por isso que eu gosto dele, porque assim, ele explica nos mínimos detalhes, ele dá nota fiscal, tudo certinho lá na SB Tecnologias. Aí, viu? Ele falou isso mesmo. Então, assim, vai entender as leis do Brasil. Bom, gente, com relação a preço da área emocional, tem até mais umas dicas aqui, mas se eu for falar todas as dicas que eu tenho aqui, eu vou ficar mais aí, sei lá, umas 4 horas com vocês aí, só de dica de precificação. Mas, claro, né, se você está precisando precificar, melhorar nessa estratégia de precificação na sua empresa, não sabe como fazer isso, tá vendo que tá fazendo errado, né, não tá dando um resultado legal,
entre em contato comigo para que eu possa, né, fazer aí uma assessoria para você, te ajudar no que for necessário para que você consiga, por meio do seu preço, aumentar as vendas, né? Então o preço não é só questão de cálculo, tem essa percepção também dessa área emocional, que pouca gente sabe, mas você agora aprendeu comigo porque ficou até o fim aqui na live, tá? Semana que vem nós temos mais live aqui. Na semana que vem vou postar aqui nos stories qual que vai ser o tema. Tô fazendo a live toda terça e quinta às 7h30. Às vezes eu atraso um pouquinho, né, gente? Porque é muito trabalho por aqui, graças a Deus. Mas 7h30 estou aqui, se Deus quiser. Terça e quinta-feira eu vou falar de outro tema que tenho certeza que vai edificar a sua vida. Você pode colocar em prática no seu negócio que você vai ver um resultado bom aí, tá? Agradeço a todos que ficaram aqui comigo na live até o final. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E aguardo vocês nas próximas lives, tá bom? Beijão, boa noite pra vocês e bom descanso.